de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra. Bom, amigos do Fla-News, nós estamos aqui dando continuidade à nossa série de entrevistas com os ex-presidentes do Flamengo. Estamos com o Márcio Braga, que particularmente é um cara que eu gosto porque ele é pé quente, né? É um presidente que mais teve mandatos, né, à frente do Flamengo, foram 6, não é isso? 6 mandatos e o maior vencedor, né, da história do clube. Assim, pra gente é uma honra estar aqui batendo esse papo com um presidente que nos trouxe muitos títulos, né? E antes do senhor, né, dar sua palavra inicial, ia pedir para o senhor falar um pouco como, né, e quando começou a sua relação de torcedor com o Flamengo. Bom, minha avó, que foi quem me criou, costumava dizer que eu, antes de dizer papai e mamãe, eu disse mesmo. Isso vai lá dos tempos de guri. Eu acho que eu sou fruto, como torcedor do Flamengo, do primeiro tricampeonato nosso, de 43, 44, não, 42, 43, 44, quando eu era muito goleiro, né? Mas era guri de rua, ali no posto 6, já no início de Ipanema, em que tinha um grupo grande de meninos, né? Eu era os menores, tinha os médios, tinha os maiores, né? Por exemplo, o almirante Alfredo Caran, que foi ministro da Marinha, é meu amigo de rua. Os amigos de rua lá. Ele era mais velho, eu era mais moço. Mas já torcíamos pelo Flamengo. Eu acho que aquele movimento do tricampeonato foi o que nos motivou, talvez seja isso, mas as cores do negro. E nós também saímos ali, morávamos, como eu disse, na Bulhões de Carvalho, que é o final de Copacabana, início de Ipanema, pegávamos o bonde, íamos até o Bar 20, está lá até hoje o Bar 20, onde o bonde fazia a volta. Ali descíamos do bonde, atravessávamos a pé o Jardim de Alá, naquela época ainda existia a favela do Pinto, ali, e estávamos diante do muro do Flamengo. E assistimos os jogos do Flamengo. Então eu assisti desde o primeiro tricampeonato, como um guri, né? Um guri pequeno. Mas a motivação era essa, a rua, a turma da rua, né? E essa questão da proximidade com o Flamengo, de poder ir lá e pular o muro e assistir o jogo, afinal, as coisas de criança. E depois o que motivou, né, o senhor, né, e quando a ser sócio do Flamengo? Bem, a ser sócio, eu sou sócio há mais de 50 anos do Flamengo. Eu já não sei quantos anos eu sou sócio do Flamengo, mas eu sei que eu recebi o título de sócio remido, e alguns anos atrás. E esse sócio remido significa que você é associado há mais de 50 anos. Então, eu já perdi a conta, não é? Eu sempre procurei, eu nunca trabalhei no Flamengo, eu nunca fui administrador do Flamengo, nunca ocupei nenhuma diretoria, não frequentava o clube como dirigente. Mas sempre procurei dar a minha contribuição, pequena que fosse, como associado. Não é? Sempre paguei minha taxa de manutenção, sempre tive títulos, não é? Ou seja, título de sócio patrimonial, me lembro de ter comprado na época, título de sócio proprietário já sou, portanto membro nato do conselho. Afinal, se perde aí nos tempos. Eu já estou com 76 anos e se tem tantos anos, ou talvez, isso é a história que eu estou contando, tenham 70 anos já. Caraca! Muito tempo. Assim, uma dos grandes, falando assim, da parte política do clube, dos movimentos históricos foi a FAF, qual o senhor também fazia parte desse grupo, mais ou menos parecido como agora, com a chapa Fla campeão do mundo, né?
É lógico que essa história é amplamente conhecida, mas talvez essa nova geração de torcedores, né, inclusive eu, que há pouco tempo venho assim, me interessando, hoje posso dizer já que sou interessado pela vida política, administrativa do Flamengo, procurando entender, a gente quer saber como que formou a FAF, o senhor falar um pouquinho por que formou aquele grupo, como é que foi, o senhor pode ficar à vontade para falar desse movimento. Mas antes eu vou voltar ao assunto anterior, que me trouxe a lembrança agora, e me esqueci de falar, o seguinte, eu até 1950, eu só podia ir ao futebol acompanhado do meu padrasto, que é quem me levava. Ou a gente fugia do pessoal da rua, ou se eu queria ir ao jogo, eu tinha que ir com o meu padrasto, que era botafoguense doente. Botafoguense doente. Então eu assistia todos os jogos do Botafogo torcendo pelo Flamengo. Eu vou te dar alguns fatos interessantes. Em 1948, o Botafogo foi campeão. E eu assisti praticamente todo esse campeonato com o Tomé, meu padrasto. Querido padrasto, aliás. Apesar de Botafoguense. O Botafogo foi campeão. O Botafogo perdeu o primeiro jogo do turno de 4-0 para o São Cristóvão. E houve um quebra-quebra, jogava as cadeiras ali do estádio do Botafogo ali, como é que chama? Marechal Marechal. Não, aqui em Botafogo ali. Eu esqueci o nome. Também me falhou a memória agora. General Severiano. General Severiano. As pessoas jogavam as cadeiras. 48 eu tinha. 48 eu tinha 8 anos, 7, 8 anos. E depois o Botafogo foi campeão invicto. Ele não perdeu mais. Ele não perdeu mais nem no jogo. Nem no turno, nem no retorno. O Botafogo foi. O time do Botafogo era Oswaldo, Gerson e Santos, Rubinho, Ávila e Juvenal, Paraguaio, Geninho, Pirilo, Otávio e Braguinha. Alguns desses jogadores até mais tarde ficaram meus amigos, jogaram peladas por aí pela vida. Eu assisti em 50, a Copa do Mundo de 50, eu assisti também no Maracanã com o Tomé. Também participei daquela decepção, eu tinha 13, 14 anos, daquela decepção da derrota. Mas então, até o advento do Maracanã, eu só podia ir ao jogo, ao futebol, ou fugir com a turma da rua ali, olhar o Flamengo, ou com o Tomé, meu pai, para assistir o jogo do Botafogo. Depois de 50, nós apareceu uma pessoa na rua que era motorista de lotação, antigamente chamado lotação, não sei se você... Era o Orestes, o querido Orestes, era motorista de lotação. Flamengo alucinado. Então, no dia do jogo do Flamengo, o Orestes botava a turma da rua, os meninos da rua, no lotação dele, íamos para o Maracanã assistir o Flamengo jogar. Foi aí que eu comecei a ter a liberdade de assistir o Flamengo. Sozinho. Não era sozinho, ou melhor, muito bem acompanhado por meus amigos. Então essa história eu gostaria de lembrar porque me é muito sentimentalmente muito cara, mas principalmente pelo Orestes, né? Que, vamos dizer, que consagrou a minha rubro-negridade, né? Que facilitou isso, né? Eu só podia assistir o Botafogo. Bom, então era isso que eu queria falar. Agora com ele, bom, e aí eu continuei minha vida, eu sou tabelião na cidade do Rio de Janeiro, eu me formei em Direito, afinal, mas sempre acompanhando o Flamengo. E houve um momento, não me lembro bem a data precisa, mas eu posso te dizer que era presidente do clube o Veiga Brito. E aí é fácil saber que ano foi, mais ou menos.
nessa época, o Flamengo estava vivendo dificuldades grandes e nós começamos a nos reunir, um grupo de rubro-negros, tinha o Carlinhos Niemeyer, o Carlinhos Bobó, o Marquês Rodolfo Ampite, tinha mais o Zinho era o Celso Bulhões de Carvalho da Fonseca, o Zinho, o apelido dele era Zinho, dessa construtora, aliás, jogava pelada junto comigo. E o paraguaio do Botafogo também entrava nessa pelada, afinal. E o Zinho era colega de turma de engenharia do Veiga Brito, do engenheiro Veiga Brito, presidente do Flamengo. Então, como nós que fomos lá conversar com o Veiga Brito para trazer o Doval e o Tim, ou melhor, para trazer o Tim para técnico do Flamengo. O Veiga Brito estava no final do seu mandato. Então nós fomos convencendo de trazer o Tim para ser técnico do Flamengo. E o Tim disse que viria se trouxesse um jogador que estava na Argentina, que por acaso era o Doval. Desde essa época que nós nos reunimos um grupo de pessoas, torcedores do Flamengo, mas que não tinham participação na vida administrativa e política do clube, para discutir o Flamengo e ver o que podia ajudar, o que podia fazer, etc. Tinha mais o Ivan França, não é Ivan o nome dele, tinha outras pessoas, não me lembro os nomes de todos. Walter Clark? Não tinha Walter Clark ainda. Não tinha Walter Clark ainda. Começamos aí. Aí veio a sucessão do Veiga Brito e foi o Dr. Richer, André Richer, para a presidência do Flamengo. E eu procurei ajudar, como sempre, procurávamos todos nós ali. E eu também, nessa época, já estamos em 1963, 64, eu era juiz auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da então Confederação Brasileira de Desporto, a CBD. E o Richer me procurou uma vez por umas questões lá do Flamengo, para discutir, afinal, houve uma proximidade. Mas, volto a dizer, não tinha nenhuma ligação mais direta com o clube, a não ser esse grupo que se reunia, fazia, acontecia, conversava. Bom, foi aí que começou uma aproximação mais próxima, uma chegada maior no clube, porque em razão das dificuldades que o Flamengo vivia. E o Dr. Richer, uma vez eu ouvi chorando na televisão, puxando os cabelos das dificuldades do Flamengo, aquilo me comoveu. E eu resolvi, como eu sou tabelião na cidade do Rio de Janeiro, sempre aqui nessa onde nós estamos, eu sou tabelião, eu sou tabelião aqui há 55 anos, aqui nessa região. Eu resolvi procurar, falei, bom, quem manda no Flamengo são os credores do Flamengo, esses é que são os donos do Flamengo. E resolvi procurar os credores do Flamengo, os bancos. Diretor de banco. Eu sou tabelião, sou uma pessoa conhecida, não tem facilidade nesses contatos. E assim fiz. Então, ali, bom, e aí esse grupo também começou a participar, e aí o Richer até nos nomeou como assessores, um grupo forte de assessores, em que estavam esses banqueiros, em que tinham alguns banqueiros. Quem chefiava isso era o Albrecht, que era diretor do Banco Central, e o Armando Carneiro, que era o diretor do Banco da Produção, com sede aqui na Almirante Barroso, na Araújo Porto Alegre, ali esquina aqui no centro da cidade. E aí incorporamos a nós, esse Carlinhos Niemeyer, o Marquês Rodolfo Ampite, o Carlos Bobó, esse grupo
que chegou. E aí o grupo foi se ampliando. Né? Neste momento é que veio também, logo em seguida a isso, veio o Walter Clark e outros que, da TV Globo, principalmente o Walter Clark e o João Carlos Magaldi. E vieram outras pessoas. O grupo ampliou. E aí resolveram ter uma participação política. Me lembro da reunião que houve aí já na casa do Walter Clark para lançar o Armando Carneiro, candidato à presidência. Foi quando o doutor Richer apareceu nesta reunião, trazendo consigo de braço com o Hélio Maurício, dizendo: olha, o meu candidato vai ser o doutor Hélio Maurício, não dá para eu apoiar algum candidato de fora. Então, e aí houve uma cisão do grupo com relação ao Richer, e não. Aí, então, esta é a formação da chamada. Bom, vamos avançar um pouco mais. O Hélio Maurício fez um mandato de 2 anos, depois fez um mandato de mais, foi reeleito por um mandato de mais 2 anos, e o Flamengo estava numa situação desastrosa. Foi quando resolvemos, esse grupo resolveu, não foi nem eu, foi o grupo que resolveu participar da vida política do clube e ter candidato. Eu andava até afastado nesse momento do grupo, eu havia me separado da minha primeira mulher e estava vivendo um outro momento da minha vida. E não estava convivendo muito com eles. Aí foram me pedir, vieram aqui no meu cartório me solicitar usar o meu nome para ser candidato à presidência do Flamengo. Então eu fiquei pensando, vale a pena, como é que eu vou fazer isso? Essa situação tão complicada, blá, blá, blá. E resolvi acender, e aí é que o grupo se ampliou mais ainda, e aí fizemos a frente, como era um grupo fechado, e todo mundo tinha a imagem, que era um dragão negro, que era um homem, não sei o quê. Aí resolvemos fazer uma frente ampla pelo Flamengo, botar para dentro todo mundo que quisesse mudar aquela situação que o clube vinha atravessando. Foi assim que nasceu a FAP, foi assim que nasceu esse movimento. E qual foi o diferencial quando vocês entraram dentro do clube? Não, meu amigo, quando nós sabíamos que a situação do Flamengo não era boa. Sabíamos as dificuldades, porque estávamos acompanhando desde o doutor Richer, mais de perto, desde o tempo do doutor Richer. Mas a imagem é a seguinte: eu esperava chegar lá e abrir o armário, e começar a tirar os assuntos de dentro. Eu não esperava que caísse tudo em cima de mim, como caiu. A verdade é que nós tivemos uma surpresa enorme, muito grande. Nós não tínhamos conhecimento total da situação que o clube se encontrava. Não? Bom, começamos abaixo de zero. Não pensava que fosse começar do zero, começamos lá de baixo do zero. E aí fizemos tudo. E aí começamos a equacionar a questão da dívida do clube. Eu tive que passar para o meu nome pessoal toda a dívida do clube, para o clube ficar limpo, para poder fazer aquela incorporação que fizemos na Praia do Flamengo 6668, onde era a garagem do Remo do Flamengo, e com aquela incorporação ali, financiada pela Caixa Econômica, nós tivemos condição de pagar aos mais de 30 bancos que devíamos no Rio de Janeiro. Como eu disse, passei essa dívida toda para o meu nome pessoal. Aí com o empreendimento nós tivemos condição de pagar toda a dívida. Por que botaram no meu nome pessoal? Porque eu tinha crédito, o Flamengo não tinha mais crédito. E assim pagamos as contas. Como eu digo, ser um bom presidente do Flamengo é simples. Basta pagar as contas e ser campeão. Então foi o que fizemos ali. Pagamos as contas, equacionamos o clube, como campeão, bicampeão, tricampeão,
campeão do Brasil, campeão da Libertadores, campeão do mundo. O senhor acha que, desculpa interrompê-lo, o senhor acha que hoje o Bandeira e o seu grupo encontrou o Flamengo mais ou menos da mesma forma que vocês? Da mesma forma, talvez pior. Pior? Talvez pior. Agora, qual avaliação o senhor faz num todo, claro, das suas gestões à frente do Flamengo? Bom, em 2004, quando eu tive que voltar, eu estava 12 anos fora do Flamengo, eu encontrei a situação muito semelhante, não, pior. Eu acho que a pior situação que eu encontrei no Flamengo foi em janeiro de 2004. Por quê? Porque o clube estava absolutamente quebrado. E o Ministério Público Federal, que funciona ali, na nossa frente, entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal, dizendo que o Flamengo estava em estado de insolvência. Insolvência na sociedade civil é o que é a falência para as empresas. Nós estávamos em estado de insolvência e que tínhamos que vender todos os nossos bens para satisfazer aos pagamentos aos nossos credores. Se isso acontecesse, nós levantamos a dívida naquele momento, o Flamengo ia vender tudo e tinha os barcos, os jogadores, as taças, os retratos, tudo, ainda ia ficar devendo 139 milhões de reais. A dívida era muito maior, ou seja, o nosso patrimônio líquido era negativo em 139 milhões de reais. Não tinha talão de cheque, porque se estava em estado de insolvência, o banco não dava crédito, não. E assim, comecei tudo outra vez, não é? E fomos, afinal, nos 6 anos desse meu último mandato, nós pagamos as contas, tiramos o Flamengo do estado de insolvência, pagamos as contas e fomos campeão, bicampeão, tricampeão, campeão do Brasil, campeão da Copa do Brasil. Não. Ganhamos os campeonatos, pagamos as contas e fomos campeão. Esse é o problema que essa turma agora vai pegar o Flamengo também numa situação de muita dificuldade, em razão da péssima, da desastrosa administração da Patrícia Amorim, que eu não sei se não é só má administração, mas temo que haja até outros fatores que não só a má administração. Não. Tem que fazer exatamente o que fizemos lá em 76, 77, 78, 79, 80, que fizemos agora em 2004, 2005, 2006. Agora eu também quero deixar bem claro uma coisa. Eu sei que eu sou famoso, que eu fiz, que eu aconteci, mas isso você não faz sozinho. Claro. Se não tivesse uma equipe de pessoas, se não houver, eu devo isso tudo, ou o Flamengo deve isso tudo, ou a nação rubro-negra deve isso tudo, não é a mim pessoalmente. Eu apenas fui um eixo, não é? Que movimentei essa tropa, essa engrenagem. Sem esses companheiros, não se fazia nada. Então, falar assim, qual foi o pior e o melhor momento do Márcio Braga como presidente? Isso englobando todas as gestões, assim, um momento que o senhor falou assim... Não, eu te posso falar porque são tantos momentos, né, bons e ruins. A maior emoção da minha vida não foi apenas o campeonato do mundo. Não que eu esperasse ser campeão do mundo, eu fui guri como todos os guris. Né? Um dia sonhar em ser presidente do Flamengo, para mim já era. Mas foi aquele gol do Rondinelli em 78. 78, de cabeça contra o Vasco. De cabeça sobre o Vasco, o Abel era o Beck, e o Leão, o goleiro, o Zico botou a bola lá. Olha, aquilo para mim foi como uma prise de lança-perfumes. Eu fiquei uma emoção muito forte, muito forte. Como nunca mais tive outra. E acho que não terei na minha vida uma emoção tão forte como a provocada por aquele gol. Nem o campeonato brasileiro, aquele que foi o primeiro, não?
nada se compara àquele momento. Então, esse é o grande momento de euforia. E qual a grande decepção? Foi aquela, e nesse meu último mandato, termos perdido no Maracanã, o Maracanã cheio, a Copa do Brasil, o time de Santo André, eu estava naquele jogo, da segunda divisão do Campeonato Paulista, tendo o Júnior como dirigente, gente da melhor qualidade, como sempre, né? Com tudo para ganhar e perder. Aquele branco que deu aquele dia, realmente foi a minha maior decepção. Não tem maior. Lógico, com a entrada da FAF, vocês implantaram uma filosofia que se perdurou por muitos anos na administração do Flamengo. Mas eu tenho aquele livro do Edilberto Coutinho, Nação Rubro-Negra, e lá logo no início do livro tem um pronunciamento, o senhor falando e tal. Acho que o livro, acho que quando o senhor faz a declaração lá foi em 87, o livro foi lançado acho que em 88, se eu não me engano. E lá o senhor já falava na época de marketing, profissionalismo. Ah, sim, porque nós chegamos lá falando essa linguagem. E assim, eu fiquei muito impressionado porque eu falei assim, pô, na época, lógico, nessa época eu tinha 3 anos de idade. Assim, pô, nessa época já falavam, né, de implantar mais ou menos o que hoje é esse futebol globalizado, de marketing, profissionalismo. Por que o senhor já tinha essa filosofia, né, vamos dizer assim, teórica, por que nunca conseguiu se implantar isso realmente dentro do clube? Não, conseguiram. Conseguiram? Conseguimos, não. É que as coisas não vão tão rápidas quanto a gente deseja, né? Mas você está falando aí 87, 88, e você não era nascido, portanto, em 77, 78, quando nós lá chegamos, não te esqueças que eu tinha o pessoal da TV Globo junto comigo. Não é? E é um pessoal muito inteligente, executivos muito preparados, de muito sucesso. Não é? E foram eles que começaram a trazer essa linguagem do futebol, e através do Flamengo e através da minha pessoa. Como você vê, não fui eu, sou meramente um brasileiro. Somos todos nós. E o que aconteceu ali? Eu vou te dar 2 fatos interessantes, marcantes na história desses patrocínios, etc. O primeiro deles, eu bem me lembro, o dia que nós começamos a policiar a marca do Flamengo. Elza Maria, minha primeira mulher, redesenhou esse CRF que você está trazendo aí no peito. Rompemos o contrato com a Adidas e fizemos o contrato com a Hering para... pela primeira vez no futebol brasileiro, um clube exigiu participação na forma de royalties na venda das camisas, certo? Depois nós crescemos tanto que a Hering não suportou e voltamos para a Adidas. E tivemos uma parceria muito exitosa com a Adidas. Mas isso tudo eu estou te falando foi em 77, 78, já estávamos com essa linguagem. E me lembro, e era isso que eu queria te dizer, me lembro a primeira vez que atendi um telefonema de fora, na presidência do Flamengo, de uma pessoa pedindo autorização para usar a marca do Flamengo em determinado produto. Ou seja, o policiamento que iniciamos naquele ano nas marcas do clube para poder vender, então já era marketing. Já estávamos lá em 77, 78. Se não me engano, foi em 77. E outro fato marcante, também iniciado nessa época, foi o seguinte. Em 15 de novembro de 1977, ia haver um jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Fla-Flu, no Maracanã. Era o único jogo em todo o Brasil, naquela data, do feriado nacional e dia do aniversário do Flamengo no futebol brasileiro. A TV educativa ia entrar, como sempre entrava, no Maracanã, com as suas máquinas, com sua maquinária, filmava o jogo e dava um sinal para as demais televisões que comercializavam o produto em todo o país.
você usava a imagem do Flamengo de graça, porque era TV educativa era do governo, o governo não tinha por que pagar. E as outras não. As outras recebiam o sinal, de graça também, e comercializavam e ganhavam dinheiro. Nós entramos com um interdito proibitório, nós tentamos comercializar o produto, principalmente com a TV Globo, que era a única que pagava na época, e continua sendo a grande. Tentamos comercializar o produto, não conseguimos, então entramos com um interdito proibitório e proibimos a entrada da maquinária, das máquinas, da TV educativa no Maracanã. Foi um escândalo, uma coisa. O Brasil inteiro não assistiu o Fla-Flu porque o Márcio Braga não deixou a TV educativa. Isso mexeu do presidente da República para baixo, todo o Brasil, inclusive principalmente com o Dr. Roberto Marinho. Nós entramos numa ação judicial para ver, mas aquilo, que até ali, o Flamengo e todos os clubes recebiam zero pela participação no clube. Propaganda na camisa, nem pensar, era proibida pelo Conselho Nacional do Desporto. Os direitos de imagem, portanto, não eram respeitados e as marcas do clube eram negociadas sem nenhum retorno. A partir daí mudou tudo. Teve um patrocínio, aí o CND, direitos de televisão. Conseguimos convencer o CND da questão da propaganda na camisa. Os direitos dos clubes começaram a ser, além de protegidos, começaram a ser policiados. Ninguém podia usar, você entrava com uma ação, se usasse, botasse um copo no escudo do Flamengo para ser vendido, comercializar, entrava com ação e ganhava. Mas isso tudo começou longe. E principalmente o nosso direito de imagem, não é? Que na época era 0, hoje são 100 milhões. E por que o senhor apoiou a Chapa Azul nessa última eleição? Companheiro, porque primeiro era melhor, no meu conceito. Longe é melhor. Agora, a situação que essa Patrícia Morim deixou o Flamengo, e eu ainda não sei as contas direito, porque ela não apresentou as contas até hoje. Mas a gente tem noção do que estava acontecendo lá dentro. Nós deixamos o Flamengo com a dívida levantada, todo mundo disse, a maior dívida do clube, a maior dívida do mundo é do Flamengo, mas nós levantamos a dívida toda em auditoria externa, profissional, feito profissionalmente, com auditoria, com empresa de auditoria particular, privada, afinal, contratamos. Então, você sabia, deixamos o Flamengo com uma dívida de cerca de 300 milhões e uma arrecadação que era recorde naquele ano de 150 milhões. Ou seja, uma empresa, uma instituição inteiramente viável. Não é? Uma empresa que deve 300, mas tem 150 para receber, perfeitamente viável. Não é? Era a marca do Flamengo naquele ano de 2009, né? 2009, dezembro de 2009, passou a ser a marca mais valiosa do futebol brasileiro, tinha maior arrecadação do futebol brasileiro. Então, em 3 anos, destruíram tudo. Então, eu tenho noção de que essa dívida, que era de 300 milhões, a administração Patrícia Morim deve ter dobrado essa dívida, ou seja, aumentou em 100 milhões por ano a dívida do Flamengo, no mínimo 600 milhões. Deve ser feita uma auditoria, vamos apurar isso, certamente. Como é que você vai administrar uma instituição sem finalidade lucrativa como o Flamengo e que tem que botar um time em campo e ganhar quarto domingo, e rolar uma dívida de 600 milhões? Olha, essa nem o Márcio Braga. Eu não tenho competência, não tenho mais saúde, não tenho mais coragem, não tenho mais
mecanismos, não é? Para rolar uma dívida de 600 milhões e ter um time vencedor no campeonato. E não acho que lá dentro do Flamengo tinha qualquer pessoa, eu tenho vários amigos candidatos e pretendendo ajudar, e nenhum deles com condições de rolar uma dívida de 600 milhões. Aí me aparece esse grupo, não é, de executivos da melhor qualidade. Qual é a empresa que não gostaria de ter como diretores o presidente da Sky, o presidente da Visa, o presidente da Cielo, o vice-presidente da EBX, o Carlos Geraldo Langoni, o grande economista, o Rodolfo Landim, não, pessoas do primeiro nível executivos do primeiro nível das empresas brasileiras. Todos estão no Flamengo agora. Tem coisa melhor do que isso? Realmente, se o Flamengo tem uma oportunidade de voltar a ser o que estava em 2009, de ser a maior marca, a marca mais valiosa do futebol brasileiro, é com essa gente. Não é com nenhum daqueles que estavam lá se apresentando como candidato. Por isso os apoiei e continuo apoiando. Pela experiência que o senhor tem, talvez o senhor tem assim, mais embasamento para falar. E até por o senhor ter participado, claro, né? Eu até cheguei, uma vez eu fui entrevistar o BAP, aí o senhor estava numa reunião, estava o Delair também. O que a gente pode esperar dessa diretoria nova? Não, eu acho que eles vão consertar, vão fazer o mesmo trabalho que nós fizemos lá em 77, 78, 79, 80. É preciso dar tempo a eles, não vai ser. Não vai ser dando tem 15 dias que estão lá. E a torcida está cobrando bastante. Mas sempre vai cobrar, né? Mas eu não acho que esse ano vai se conseguir qualquer coisa, não. Como nós também, em 77, não conseguimos nada. Só a partir de 78. Só a partir de 78. Tem que dar tempo. Não, eu no outro dia fiquei impressionado com a cobrança que já está acontecendo. Falei, meu Deus, olha, hoje nós estamos no dia 14. 15, né? Acho que é 15. Hoje dia 15. Hoje que dia é? Dia 15? 15. Dia 15? 15. Então tem 13 dias que tomaram posse. Em 13 dias o que você faz? Nada. Absolutamente nada. Mas outro dia eu estava dizendo, quer dizer, tem mais tempo atrás. No dia 6, eu estava falando, meu Deus do céu, tomando posse no dia 2 de janeiro. Já estão cobrando o resultado no dia 6, é impossível. É impossível. Olha, não conte, na minha opinião, não dá para contar com o resultado desse ano. Expressivo. Nenhum. Olha, o senhor acha, eu tenho um pensamento que talvez o Flamengo ganhe mais internamente, administrativamente, do que no lado futebolístico. Assim, de ter uma arrumação, não sei se o senhor tem essa visão de financeira, parte de questões de marketing, os demais, todos os setores do clube talvez ter uma reestruturação, podemos dizer assim. Mas é isso que faz ganhar. E isso é isso que faz ganhar. E a gente fica pensando que é investimento no futebol, que ali no futebol, não é ali. Se você não tiver a casa organizada, aqui o reflexo é imediato. Você não ganha. Mas aqui estando organizado, você tem chance de ganhar aqui. Não tenha dúvida disso. Eu via muitas, isso eu posso falar porque quando foi declarado o apoio do senhor à Chapa Azul, muitas pessoas falavam assim, mas o Márcio Braga quer voltar de novo, esse pessoal já é antigo, a gente quer pessoas novas, e as pessoas viam como negativa o fato da Chapa Azul ter o apoio tanto do senhor como do Delair, pessoas antigas na política do clube. Os eleitores do Flamengo, né? E assim, a minha pergunta assim, eu via isso também, uma vez eu estava lá com o pessoal lá na Gávea e as pessoas iam perguntar, Márcio Braga, como é que vai ser a participação dele? Então eu pergunto aqui para o senhor, qual o papel do Márcio Braga hoje dentro do Flamengo com a vitória da Chapa Azul? Olha bem. Quando eles me procuraram, nós tivemos uma reunião
casa, eu disse imediatamente, olha, eu vou ajudar, acho que é por aí, o caminho é esse, vamos estabelecer um programa. Agora eu quero dizer a vocês o seguinte, eu estou fora, eu não tenho a menor condição mais de saúde de contribuir diretamente. Eu não posso, não vou ocupar nenhum cargo. Posso aceitar encargo, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo. Quando acionado, estarei sempre à distância de um telefonema para ajudar. Mas, para termos uma vida salutar, não é, e produtiva, tem que ser dessa forma. E assim tem sido. Eu, sempre que possível, eu ajudarei, não é? Sempre que necessário, eles me telefonando, eu vou ajudar. Mas não acho que seja, acho que está bem encaminhado. Tem o que. Agora, também acho que essa reação de você relatou aí sobre as pessoas. Alguns torcedores, sócios. Mas nós somos. Quem são os eleitores do Flamengo? Se não nós. Não é? Não, eu também, eu até falei isso, participei uma vez de um programa de rádio e falei isso, falei que se talvez a Chapa Azul não tivesse esse apoio dos ex-presidentes, porque vocês, de qualquer forma, muitas vezes o torcedor não olha isso, mas vocês têm força política lá dentro. Se o Kleber... Nós somos eleitores. Agora, escuta bem, então chega um grupo e faz uma proposta. Você aprova aquela proposta, você passa a defender aquela proposta e contribuir com votos para que aquela proposta tenha sucesso. Isso não depende se você é velho, moço, antigo. Claro. Muda a filosofia. Se não fosse nós, ia ganhar? Não ganhava. Como eu digo, de boas intenções, o inferno também está cheio, não é? Ia ficar na boa intenção, fazer isso, fazer aquilo. Mas se não tiver o apoiamento político, não faz. Não faz. Uma das coisas que eu pude perceber, que eu já via antes assim, de ter a oportunidade de entrevistar candidatos a presidente, pessoas que estão participando da vida política do clube, eu pude perceber que há vários grupos de pessoas que pensam, não sei, como é que eu posso dizer assim, não é que pensam diferente, mas correntes políticas. Por que o Flamengo tem tantas correntes políticas? A vida é assim, ué. Será que aqui fora? Em primeiro lugar, nós devemos ficar felizes disso. O que demonstra que o Flamengo, a grandeza do Flamengo. Às vezes tem se preocupado ultimamente com o que tem acontecido no Bom Sucesso. E no Olaria? Também não. E no Madureira? O São Cristóvão foi campeão em 1926. Era um grande clube de regatas também. Você tem andado preocupado com o que demonstra a grandeza do Flamengo, que no futebol tem 100 anos. Fez 100 anos no ano passado. No Remo já vai a 117. Tá certo? Esse aqui é um clube democrático, com vários, melhor, em todos os níveis sociais, o Flamengo é o maior. Na classe A, na classe B, na classe C, na classe D. O Flamengo é o mais querido do Brasil. E, portanto, o clube mais democrático, com maior participação. Isso só é bom. E é claro que a vida forma grupos, nem todos pensam igual a mim. Eu me considero o maior presidente da história do Flamengo. Fui campeão de tudo. No entanto, você estava dizendo, mas tem grupo, será que é o Márcio Braga? Será que é isso? A gente tem que conviver com esses, na democracia, com esses contrastes, com essas ideias, com essas opiniões divergentes. Mas isso é salutar no campo do Flamengo. Volto a dizer, um Bom Sucesso não tem ninguém preocupado. Verdade. Um pobre do São Cristóvão lá, tem campo, tem coisa, foi campeão em 1926 e não cresceu. O Flamengo é essa grandeza, não é normal. Se o senhor fosse hoje presidente do Flamengo, atualmente, como que seria o direcionamento da sua gestão? Exatamente essa que eles estão fazendo. De profissionalizar tudo? Profissionalizar. Há quanto tempo
Nós chegamos no Flamengo de 77 falando em profissionalizar. Nós chegamos, as primeiras pessoas a falar em clube e empresa foram nós em 77. Nós estamos em 2013, e não conseguimos profissionalizar nem falar em clube e empresa. Então, eu acho que nós demos a oportunidade a essa gente que está aí. Da minha parte, eu quero dizer que eu vou dar todo o apoio que for possível. Essa pergunta não estava assim programada, mas acho que talvez seja legal perguntar. Quando vocês chegaram no Flamengo, vocês implantaram uma filosofia que perdurou por muitos anos. Lógico, mudou porque os tempos mudaram, com certeza. O senhor acha que com a filosofia, a atual diretoria tem condições de implantar a filosofia, de profissionalizar, vamos dizer assim, a filosofia profissional que eles tanto falaram na campanha, e que isso possa perdurar no Flamengo? Acho. Bom, você tem ali, aliás, eu falei com o presidente do Flamengo há 2 dias, 3 dias atrás, exatamente sobre isso. Não adianta você pensar em mudar o modelo de gestão do clube, que é o que eles estão tentando, sair do modelo eminentemente amadorístico para o modelo profissional, e dar um choque de gestão, se você, concomitantemente com isso, não mudar a instituição, você não fazer uma reforma institucional no clube. Isto é indispensável, as duas coisas correrem juntas. Senão você faz acontecer isso que você acaba de insinuar. Então, um choque de gestão, fazem isso e não prospera. Por que não prospera? Porque não tem uma base legal. A Constituição do clube não é modificada. Então tem que fazer as duas coisas, que é o Estatuto. A Constituição do clube, ela funciona. O Estatuto do clube funciona para o clube, como a Constituição brasileira funciona para o país. Esse livrinho verde aqui, você vê que eu tenho aqui do meu lado, toda hora. O Estatuto do Flamengo tem que representar a mesma coisa. E não, como ele está completamente defasado, é perigoso até você dar o choque de gestão e vai se perder. Essa é a preocupação de todos. Agora a gente vai voltar da relação do senhor de torcedor com o Flamengo. Acho que a pergunta, na verdade, seria qual o momento inesquecível que o Flamengo lhe proporcionou. O senhor falou do gol de 78 do Rondinelli, mas a gente pode falar, talvez, assim, um momento inesquecível da sua infância, antes de do senhor chegar, que o Flamengo proporcionou ao senhor. Não dá para lembrar nenhum. Essa questão do gol do Rondinelli é tão marcante. Engloba. Não tem outro. Não tem outro. Quer dizer, você está querendo lá de trás, né? E todas as minhas emoções são. Deixa eu te contar uma outra história, que é minha também, muito particular minha. Porque eu vivi aquela época, né, de menino de rua, menino torcedor. O Flamengo passou 7 anos sem ganhar do Vasco da Gama. De 46, 47, até o segundo tricampeonato, foi 53, 54, 55. O Vasco tinha um timaço. O Vasco era chamado Expresso da Vitória. O time de aspirantes do Vasco era o Expressinho. O Vasco foi a base da seleção de 50 do Brasil. O Vasco jogava com Barbosa, Augusto e Rafanelli, Eli, Danilo e Jorge. Friaça, Maneca e Pojucão, Ademir e Chico. Depois eles trouxeram o Tesourinho, do Internacional de Porto Alegre, que veio para jogar a seleção brasileira e ficou jogando no Vasco, que era um ponta direita. Nós tivemos 3 pontas direitas na vida, né? O Tesourinho, o Julinho do Palmeiras, até apareceu o Garrincha, que acabou com todos, e mais alguma coisa. Então eu tinha aquilo, rapaz, você não sabe o que é sofrer. Você é rubro-negro, mas você não passou por isso.
graças a Deus. Também. Porque passar 7 anos massacrado por vascaíno era uma coisa insuportável. Eu tinha sido atravessado aqui na garganta, como tinha atravessado aquele 6-0 do Botafogo. Que aparecia, a gente ganhava o Botafogo, mas uma coisinha de 6-0. Enquanto eu não devolvi isso, enquanto eu não tirei essa espinha da minha garganta, eu não sei. E nesse último mandato, no anterior já tinha devolvido os 6-0 no Botafogo, e o Botafogo era o clube que tinha maior número de vitórias sobre o Flamengo também. Nós passamos batido. Mas o Vasco estava devendo. E esse último mandato, o Vasco ficou 7 anos sem ganhar do Flamengo nas decisões. Já posso morrer aliviado, né? Já posso morrer. Tudo que eu sofri lá na minha infância, tudo que eu tinha de amargo, a espinha na garganta, saiu tudo. Graças a Deus, já não... Eu dei só, ainda não vi o Flamengo campeão mundial, ainda vou ver, campeão Libertadores. Você vai ver. Mas eu ainda não vi o Flamengo perder um título pro Vasco, que o último foi em 88, não é isso? Foi o gol do Cocada, eu tinha 4 anos, então desde quando eu comecei a comprar futebol, nunca perdi título pro Vasco. Ótimo. Quem é o seu maior ídolo rubro-negro? Não, eu não tenho falar ídolo como jogador de futebol. Eu quero te dizer que na minha mocidade o nosso ídolo era o Zizinho. O Zizinho foi um super... Aliás, era ídolo do Pelé. Não é só minha, não. Do Pelé, foi o maior jogador de futebol da história. Dizem que o Zizinho, ele aprendeu com o Zizinho. A gente saía para ver o Zizinho jogar. O Zizinho saiu do Flamengo, foi jogar no Bangu. A gente ia assistir o jogo do Bangu para ver o Zizinho jogar. Então, meu grande ídolo na mocidade foi, sem sombra de dúvida, o Zizinho. E nessa maturidade, é o Zico, sem sombra de dúvida. O Zico é o grande jogador, o grande ídolo do Flamengo, de todos nós, não é só eu, todos nós. Agora, para a gente encerrar assim, o nosso bate-papo, assim, eu estou feliz de estar podendo conversar com o senhor. Vejo que talvez se a gente dava para a gente ficar aqui a tarde toda conversando, que tem várias histórias muito interessantes, né? E a gente sempre encerra o nosso bate-papo pedindo que o entrevistado ele deixe um recado para a torcida do Flamengo. Então a gente quer te agradecer já de antemão, maravilhoso bate-papo, e pedir para o senhor deixar um recado para a nação rubro-negra, seus irmãos. Vou deixar aqui um recado, que é uma previsão. Eu tenho aqui no meu coração. Eu acho que nós devemos prestigiar essa diretoria do Flamengo. Eu acho que eles estão vivendo os mesmos momentos que eu vivi lá em 77, 78, 79. E se nós dermos força a essa gente bem intencionada, competente e bem intencionada que lá está, nós vamos acabar fazendo você assistir o segundo campeonato do mundo do Flamengo. Eu acho que mas isso não vai acontecer rapidamente, não. Isso aí, quando eu cheguei em 2004, eu dizia, você vai precisar um mandato para limpar, um segundo para equilibrar, e no terceiro, ou seja, em 9 anos, é que no final de 9 anos que você pode almejar ser campeão do mundo. Infelizmente, a Patrícia Nuno foi lá e destruiu toda essa ponte que estávamos construindo para o futuro. Acho que essa gente que está lá é uma previsão. Eu acho que se continuar trabalhando pela competência deles, não é? Pela dedicação que tem e amor ao Flamengo, a causa rubro-negra, nós vamos acabar sendo campeão do mundo novamente. Essa é a mensagem que eu deixo como não apenas como uma previsão, um desejo, um desejo do torcedor. Eu acho que essa gente vai nos dar essa alegria. Vencer, vencer, vencer.